Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Geraldo Sirotô. Ele que é formado pela Universidade Federal do Pará e atualmente é doutorando em Ciências Jurídicas no Museu Argentino, logicamente lá na Argentina. E teve também mandato de vereador entre 93 e 96 e muitos outros cargos, muitas outras atividades públicas exerceu. E ele está conosco. Boa noite, Geraldo. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Estou honrado em poder conversar com você. A honra é nossa. Santareno da Gema, né, Geraldo? Caboclo da beira do Tapajós. Comedor de peixe. Até muqueado. Qual é o peixe preferido? Ah, uma pirapitinha engraçada não tem pra ninguém, né, meu irmão? Ou então uma papá. Com uma farinhazinha. Ah, e pimenta. O Geraldo é filho de uma família tradicional aqui em Santarém e que é casado com Ana Tereza. Ana Tereza. Pai de quantos filhos, Geraldo? 2 filhos. Um casal. Já estão maior do que tu, já. Normalmente os filhos crescem mais que os pais. É verdade. Estão formados? Os 2 são advogados. 2 advogados. Sério, a minha filha é servidora pública federal, é analista judiciária aqui da Justiça Federal. E o Gustavo é advogado, trabalha comigo. Geraldo, essa tua história do direito, ela é uma influência familiar, já que a tua família diretamente? Diretamente. Eu fui influenciado pela própria família. Meu pai era tabelião, registrador imobiliário. A minha vida todinha foi dentro de cartório e eu acabei por definir o rumo profissional por influência de família, a ponto de eu ter sofrido a influência do próprio registro imobiliário, que eu acabei me dedicando ao direito agrário por conta disso. E por conta dessa situação, acabei inclusive sendo o executor do INCRA do Baixo Amazonas, de 84 até 88, e participei do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, da chamada Nova República. Histórica, né? É histórico, isso é histórico. Então o meu vínculo com o direito vem do berço, vem da família. Quando fala berço e família, começou aonde essa tradição com o direito na família? No bisavô, no avô? Ah, sim, não, vários primos, é muito longa, vem muito longa. Da parte do meu pai, o Silvério era advogado, o Santino advogado, muitos outros, os filhos do Silvério também advogados, muitos advogados na família Sirotô, muitos. É uma coisa que te realiza? Ou é uma coisa assim, que foi uma opção profissional a nível financeiro? Não, porque eu acho que é mais realização pessoal mesmo. E hoje a advocacia me realiza totalmente. Eu me sinto feliz fazendo o que eu faço. Porque se assim não fosse, meu companheiro, eu já estava procurando outra coisa para fazer. Entendeu? Porque não tem como você ser feliz fazendo o que não gosta, né? Você tem que dar um jeito de fazer o que gosta como forma de você ser produtivo. Porque de outra forma você não vai conseguir ser produtivo. Ninguém é produtivo fazendo aquilo que não gosta, porque você faz mal. Fazer aquilo que não se gosta, geralmente se faz mal. E essa área do direito agrário é uma área pouco explorada aqui na nossa região. A gente percebe o pessoal muito na área criminal, na área civil. A área agrária parece uma impressão minha. Não é verdade. É por conta da própria história, da ocupação da terra no oeste do Pará. O oeste do Pará, ele tem uma característica. Não se tem conflitos fundiários no oeste do Pará. É diferente do sul do Pará. Então, como você não tem conflito fundiário, a advocacia dessa área acaba sendo muito mais restrita aos procedimentos de regularização de terras. Eu atuei muito mais em processos de disputa de terras no sul do Pará do que aqui em Santarém. Aqui em Santarém, por conta disso. Uma das coisas, Geraldo, que o leigo, como eu e muitos na sociedade, a gente avalia assim,
ingenuamente, poxa, mas o advogado tem horas que ele é obrigado a defender uma pessoa que fez a coisa errada. Como é que se vê essa questão no direito? É um princípio constitucional. Ninguém pode ser condenado sem prévia cominação legal, sem sentença condenatória. E o princípio do Estado Democrático de Direito é o contraditório. Então, digamos assim, na área criminal, o cidadão comete um crime, réu confesso, ele precisa ter uma defesa. Porque o princípio do contraditório... E como é que fica esse advogado que vai defender essa pessoa? Fica numa boa. Fica tranquilo. Veja só. Porque a pessoa pensa assim, ele vai inventar algumas coisas que não são tão verídicas. Quando a gente estuda sociologia jurídica, a gente passa a entender melhor isto. Porque a gente passa a entender mais a mente humana. Entendeu? Por mais perversa que seja a mente, ela tem algo de bom. Isso é um negócio fantástico. Fantástico. E eu acho que nessa postura, tem muitos advogados. Vou lhe fazer aqui uma confissão. Eu nunca advoguei no crime exatamente por causa disso. Eu nunca advoguei no crime, que era para não ter esse conflito interno de você fazer a defesa de quem não merece a defesa. Mas isso é uma questão de foro íntimo. Sob os auspícios da lei, sobre a compreensão do direito, é legal. É fundamental que qualquer cidadão, por mais pesada que tenha sido a sua culpabilidade e o seu desvio de conduta, precisa ter uma defesa. Precisa ter uma defesa. Ninguém pode ser condenado sem que se estabeleça o chamado contraditório, em que ele vai dizer, olha, por que eu matei, por que eu fiz isso, por que eu desviei a conduta. Até para tentar reduzir a pena, né? Sim, aí nessa história você vai uma série de explicações que permite ao julgador a melhor forma de aplicar uma... Agora, o que a gente vê também, Geraldo, aqui em Santarém, é muita gente se formando. Tem universidade de Direito, me parece que são 3 universidades com curso de Direito, né? Tem a FIT, tem a UBRA, tem a UFOPA. E assim, muita gente se formando. Tem mercado para todo mundo? Claro que não. Porque assim, eu acho que o mais importante nisso é buscar o conhecimento. Eu acho que o Brasil precisava ter uma atividade acadêmica mais intensa. Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimentos. Ao longo de muito tempo, a faculdade era privilégio de uma sociedade elitizada. Somente os que tinham dinheiro, as famílias ricas, é que podiam mandar seus filhos estudar fora. Ou então aqueles audaciosos, absurdamente audaciosos, que foram com a cara e com a coragem e conseguiram varar. Mas, a rigor, a educação, principalmente a atividade acadêmica, o curso universitário, ele sempre foi um privilégio das elites. Então, num determinado momento em que se abre a perspectiva de ter diversos núcleos universitários, você cria a perspectiva de que o conhecimento vai estar ao alcance de todos. Uma coisa é você se formar e ter um título de bacharel em Direito. A outra coisa é você ser advogado. O advogado pressupõe ter que fazer uma prova na ordem, e se passar vai advogar, se não... Aproveitando esse ensejo, nesse tema, assim, não é exagero essa prova da OAB, é um segundo vestibular, né? Um funil, parece que muito apertado. Olha, eu vou lhe responder com um episódio.
Copa do Mundo, a última Copa do Mundo. Aquele jogador paraguaio que deu aquela mordida, ele deu a mordida e a imprensa latina e alguns países latinos da Europa acharam que a pena foi muito áspera, que não precisava dar uma punição pecuniária em dinheiro e também dar uma punição, ficar tanto tempo sem jogar em jogos oficiais da FIFA. Todos os países latinos, de origem latina, fizeram uma manifestação achando que a FIFA foi muito áspera. Os países de origem anglo-saxônica não disseram nada. Por que isso? Uma boa pergunta. É porque os latinos têm uma mania de se compadecer com a vítima. E de repente ele se transformou numa vítima. E nós temos pena da vítima. Os anglo-saxões pensam assim: existe a lei, você feriu a lei, o que a lei diz com relação àquele que a fere? Paga uma punição, a punição é essa? Então, meu amigão, paciência, tu vai ter que cumprir a punição. Fim de papo. Ah, mas tu é bacana, tu é o cara bom, tu não fizeste por que quer? Não quero saber o motivo que tu fizeste. Quebrou a lei. Quebraste a lei, tu tens que cumprir. Por isso que esses países dão certo. Entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Imagine você, pega um problema seu, eu vou lhe trazer aqui para o campo patrimonial. Você está numa disputa do teu patrimônio e você confia em um profissional que não está bem habilitado para exercer isso, mas que você acha que porque ele é advogado, ele está credenciado pela classe dele, pela instituição de classe dele, você acredita que ele vai fazer uma boa defesa para você. E por alguma coisa provocada, ou pela imperícia, ou pela imprudência, ou pela negligência, entendeu? Ou pela qualquer uma dessas coisas que provocam, que podem provocar a perda do seu direito, causado pelo profissional. Eu vou ter que processar ele. Você entende? Aí então, daí é necessário o seguinte, olha, eu acho que a prova da ordem está cada vez mais rigorosa. Está. É porque eu vejo jovens estudo não passa então, 3, 4 anos. Mas aí é que está a história, amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Aqueles que estudam desde o primeiro momento que chegam à faculdade, esses passam na prova da ordem. Essa história de você querer estudar para a ordem, quando faltam 3 meses para a prova, amigão, venhamos e convenhamos. Você não vai passar, amigo. O mundo hoje é competitivo. É verdade. O mundo hoje é competitivo. A questão da competência é tida hoje como uma questão basilar para o teu sucesso. Ninguém consegue ter sucesso hoje mascarando os fatos. Pode até ter, mas é muito passageiro. Estamos entrevistando o advogado Geraldo Sirotô e daqui a pouco nós vamos conversar com ele sobre a indicação para ser um juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Não saia daí, daqui a pouco a gente retorna.